Olá, vamos dar início a mais uma aula de biologia e hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre genética, a respeito de alguns termos que a gente já discutiu em aulas posteriores. Então hoje a gente vai revisar um pouco a respeito das principais leis do Mendel, a primeira e a sua segunda lei. Vamos fazer uma breve revisão aí para vocês estarem lembrando. Então vamos lá. A primeira lei do Mendel, ela ficou conhecida como a lei da segregação dos fatores. Essa lei ela ficou muito conhecida, bastante discutida e estudada atualmente. E por que Mendel ele criou, por que Mendel ele estudou tanto as ervilhas para desenvolver essa lei? Porque Mendel ele queria saber como as características eram passadas de uma geração para outra. Simples assim. Mendel queria saber como uma característica de um pai ou de uma mãe ela é repassada para os seus descendentes. Ou seja, Mendel ele quer saber como essas características elas se comportavam a ser transmitidas de uma geração para outra. Então, para exemplificar, digamos que aqui nós temos um indivíduo do sexo masculino e um indivíduo do sexo feminino. Digamos que aqui a característica que a gente vai analisar seja a cor dos olhos. Então digamos que esse indivíduo aqui, ele tem os olhos verdes e essa outra indivídua aqui ela tem os olhos pretos. E aí, quando eles se cruzarem, quando houver esse cruzamento entre esses dois indivíduos, um tendo os olhos verdes e o outro os olhos negros, como é que vai ser os olhos do descendente deles? Vai ser verde ou vai ser preto? Então Mendel ele queria entender como essas características elas eram passadas de uma geração para outra. Como é que se comportavam? Será que essas características, uma é dominante em relação à outra? E nós vimos que Mendel, com seus estudos com as ervilhas, ele chegou a uma interessante conclusão. Então, o que Mendel descobriu? Mendel descobriu o seguinte, que cada característica ela é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Isso aqui é importante. Repetindo, o que Mendel descobriu? Que cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Entendam o seguinte, por fatores, Mendel ele quis dizer genes. Então ele não conhecia essa palavra aqui antes, Então como ele não conhecia essa palavra, ele chamava de fatores. Então, substituindo esse termo aqui pelo termo atual, podemos dizer o seguinte, que cada característica ela é determinada por dois genes que se separam na formação dos gametas. Ou seja, voltando aqui para o nosso exemplo anterior, aqui em relação à cor dos olhos. Então o indivíduo que tem aqui os olhos verdes, ele tem um par de genes, um par de alelos, que vai determinar para que a cor dos olhos dele seja verde. Então digamos que o par de genes a gente vai chamar de azinho, já que o verde ele é recessivo, a cor dos olhos verdes ele é recessiva, ela acontece com menos frequência. E o mais comum de se ter são os olhos negros. Então digamos que esses olhos negros né, se ele for puro, homozigoto, assim como o verde,
ele vai ser representado por azão, né? Olhos negros. Então nós temos aqui um par de genes, um par de alelos responsáveis pela característica negra dos olhos. Então quando os indivíduos, né, eles vão procriar, né, quando eles vão formar os gametas, o indivíduo aqui, ó, ele vai formar um gameta e o indivíduo aqui dos olhos negros vai formar os seus gametas. Então quando ele vai formar os seus gametas, esses gametas se separam. Então ele não vai ser azinho. Então no caso aqui nós vamos ter indivíduos, aqui ó, são homólogos, vai ter dois gametas. Vai ficar com azinho e o outro vai ficar com azinho. Da mesma forma esse indivíduo aqui, azão, quando for formar os seus gametas, ele vai se dividir, né? Por meio da meiose, e na meiose somos homólogos, que são iguais, idênticos, eles vão se separar. Então um gameta vai ficar com azão e um gameta vai ficar com azão. Então aqui nós temos os gametas do indivíduo, né, dos olhos verdes, e aqui nós temos os gametas de indivíduos dos olhos negros. Para formar um descendente, esses gametas eles vão ter que se unir novamente, porque nós vimos aqui que uma característica, ela é formada por dois fatores, por dois genes, né, por um par de alelos, e aqui nós só temos um em cada. Então quando esses gametas se unirem, então como é que eles podem se unir? Um gameta do indivíduo macho vai se unir ao gameta do indivíduo fêmea, sempre assim. Então o gameta, o indivíduo que vai surgir, né, ele vai ser um indivíduo azinho, porque ele pegou um gameta do pai e ele pegou um gameta da mãe. Então é isso que a primeira lei de Mendel diz, que as características herdadas, né, ela vem 50% do pai e ela vem 50% da mãe. Esse aqui é o genótipo do indivíduo, né, que é a parte genética. Em relação ao fenótipo, né, que como é que se expressam essas características, como é que vocês acham que seriam esse indivíduo aqui? Então, voltando aqui, a gente viu que o mais comum são os olhos negros, os olhos pretos e os olhos verdes. O mais comum são os olhos negros, os olhos pretos, né? Por isso que a gente representou aqui por ele azão, porque ele exerce uma dominância em relação ao verde. Então o A ele sempre vai dominar, o azão sempre vai dominar o azinho. Então o indivíduo aqui, em relação à característica cor dos olhos, né, ele vai ter a cor dos olhos preto, vai ter a cor dos olhos negros. No entanto, né, ele não vai ser aqui um homozigoto dominante, né, ele vai ser um heterozigoto. Heterozigoto por quê? Porque ele agora é um híbrido, né? Ele é um híbrido por quê? Porque ele tem um pouquinho, né, ele herdou um pouquinho das características, ele herdou os genes, né, do pai e herdou os genes da mãe, né, se tornando aí um heterozigoto. Então essa é mais ou menos, né, a primeira lei de Mendel. Entendendo como é que funciona a primeira lei de Mendel, né, entendendo aí mais ou menos como é que funciona a primeira lei de Mendel, a gente parte para a sua segunda lei, né, que também é conhecida como lei da segregação independente dos fatores. Perceba que existe uma diferença bem clara, né, entre a primeira e a segunda lei. Vimos aqui na primeira lei de Mendel que a gente só considera uma única característica por vez. Em relação à segunda lei de Mendel, ele já vai considerar duas ou mais características por vez. Então Mendel, na sua segunda lei, né, ele quis testar, né? O que é que Mendel quis com essa segunda lei? Mendel ele quis testar, né, duas características ao mesmo tempo. Tá legal, em relação a uma só característica, a gente recebe 50% do pai, a gente recebe 50% da mãe. E se forem duas características ao mesmo tempo, como é que elas se